Bom, então, falando do metabolismo de aminoácidos, né, nós vamos ter vários aminoácidos, né, eles são utilizados para gerar intermediários do ciclo do ácido cítrico, né? Então, dependendo do grupo R destes aminoácidos, nós vamos ter estes aminoácidos sendo convertidos a intermediários do ciclo do ácido cítrico. E aí, tanto quanto com relação ao piruvato, né, quanto ao oxalacetato, porque na verdade, quando a gente quer colocar a molécula para virar glicose de novo, o piruvato ele é convertido ao oxalacetato e o oxalacetato vai ser convertido ao fosfenol piruvato, porque a gente não consegue, a enzima que faz a via glicolítica, que transforma fosfenol piruvato em piruvato, ela é uma enzima irreversível. Daí, para que a gente tenha a reversibilidade da reação, o piruvato vai ser convertido ao oxalacetato e o oxalacetato vai ser convertido a fosfenol piruvato e aí então a gente segue para a via da gliconeogênese para produzir a glicose. Então, um dos destinos que os aminoácidos vão ter quando o indivíduo está em jejum prolongado é a conversão dos aminoácidos em glicose. Então, isso depende, claro, do grupo R de cada aminoácido, o intermediário do ciclo que ele vai gerar. Mas o destino, né, chegando ao oxalacetato, é possível, né, na verdade, o transportador que a gente utiliza é o malato, né, ele volta um pouquinho, vira malato. Depois, lá no citosol, o oxalacetato vira o fosfenol piruvato e a gente consegue seguir para a gliconeogênese, produção de glicose de novo, né? Consegue produzir glicose para sustentar a glicemia, né? Então, esse processo é um processo hepático, né? Quem consegue fazer na maior proporção gliconeogênese é o nosso fígado, ok? Outros aminoácidos conseguem ser convertidos em acetoacetil ou em acetil-CoA, e aí, com acetil-CoA, lá no fígado, é possível a produção dos corpos cetônicos. E aí, os corpos cetônicos também vão auxiliar, né, no transporte de elemento potencialmente energético aí para as outras células. Só que nem todas as células conseguem utilizar corpos cetônicos, né? Mas as que conseguem fazem uso dos corpos cetônicos. Então, por exemplo, aqueles aminoácidos que viram acetil-CoA, assim como lipídio, quando a gente está quebrando lipídio, que vira acetil-CoA, é possível construir os corpos cetônicos, também lá no fígado, né, para fazer a exportação de acetil-CoA. É que o acetil-CoA não dá para colocar nessa forma na corrente sanguínea, porque ele fica muito instável quimicamente. Então, o acetil-CoA, né, é sintetizado duas moléculas de acetil-CoA juntas entre si, formando os corpos cetônicos que serão então exportados. Então, né, quando a gente está falando de metabolismo dos aminoácidos, para que eles virem os intermediários do ciclo do ácido cítrico, eles vão se tornar alfa-cetoácidos. Então, o grupo amino, neste caso, vai ficar sobrando ali, né? Então, o grupo amino tem que ser removido, ele tem que ser tirado desse aminoácido para que a gente possa aproveitar a estrutura carbônica dele para destinar aqueles intermediários que nós falamos agora. Então, nós temos aqui um processo chamado de transaminação. A transaminação é a retirada do grupo amino, né? Então, esse grupo amino vai ser removido de outros aminoácidos, né, e transferido ao alfa-cetoglutarato, que é intermediário lá do ciclo do ácido cítrico. E aí, quando nós removemos o grupo amino e transferimos para o alfa-cetoglutarato, ele vira uma molécula que se chama glutamato, que é um aminoácido. Então, nós temos aqui alfa-cetoglutarato e aqui, ó, um aminoácido qualquer. Tá? O grupo R aqui, ó, um aminoácido qualquer, independente de qual aminoácido seja, tá? O processo vai ser o mesmo. Então, nós temos aqui um L-aminoácido. Esse grupo amino vai ser removido do aminoácido por meio de enzimas que se chamam aminotransferases. Claro que quando a gente tiver um aminoácido específico, né, e a gente dá um nominho mais específico, né, tipo alanina aminotransferase, daí a gente coloca o nome do aminoácido na frente. Mas aqui a gente está tratando de uma forma mais genérica.
né? Então, nós temos aqui o aminoácido e este aminoácido será transferido o seu grupamento amino. Então, isso que está destacado em rosa, o grupo amino, vai ser transferido por uma aminotransferase, né? Então, uma aminotransferase vai pegar esse grupamento amino e vai deslocar aqui para a molécula de alfa-cetoglutarato. Em que região? Na região aqui, ó, dessa C-dupla-O. Então, aqui nessa C-dupla-O, o grupo amino desse aminoácido vai ser transferido pela aminotransferase para cá. E vai virar isso. Então, nós vamos ter esta configuração agora. E essa C-dupla-O que nós temos aqui, nós vamos ver que ela vai parar aqui na estrutura do aminoácido. Quando a gente olha o aminoácido, ó, feita a transaminação, o que ele virou? Ele virou isso aqui, ó. Ao invés de ter o grupamento amino, aqui agora a gente tem uma C-dupla-O. Então, ele virou um alfa-cetoácido. Tá? E o alfa-cetoglutarato, quando recebeu o grupamento amino aqui, virou o glutamato, que é um aminoácido, né? Esse é o glutamato. Ah, se a minha célula estiver precisando de fornecimento de glutamato, estiver precisando de fornecimento de glutamato, eu posso usar esse aqui, né? Eu posso usar esse glutamato. Ou ele vai sofrer outros processos para frente, tá? Aqui nós vamos ter, né, um elemento auxiliar do processo, que é o piridoxalfosfato. Quem é o piridoxalfosfato? É um derivado da vitamina B6, que é a piridoxina. Então, a piridoxina, vitamina B6, vai ser um elemento importante lá nas aminotransferases. Então, as aminotransferases, elas possuem no seu grupamento no seu grupo ali do sítio ativo, a molécula de piridoxalfosfato. Então, o piridoxalfosfato é a piridoxina ligada com o fosfato. Então, isso se chama piridoxalfosfato, tá? E deriva aí da vitamina B6, que está onde? No sítio ativo das enzimas aminotransferases. E para que vai servir esse piridoxalfosfato? Esse piridoxalfosfato é que vai receber o grupamento amino, ó, quando ele vai ser transferido pela aminotransferase, ela tem que tirar o grupamento amino do aminoácido em questão, que está sendo transaminado, né? E transferir esse grupamento amino para uma outra molécula. Então, aqui, ó, grupo ativo, né? Que é aqui, recebendo o grupamento amino, tá aqui. E aí, agora, ela vai deslocar para o alfa-cetoglutarato, tá? Então, nas aminotransferases, nós temos a vitamina B6 na forma de piridoxalfosfato, que vai servir para receber o grupamento amino e aí, então, deslocar para o alfa-cetoglutarato. Então, reações de transaminação é indispensável a presença de vitamina B6. Se não tiver vitamina B6, né, como um acessório importante, nós não temos a atividade da aminotransferase, porque o sítio ativo da aminotransferase precisa da presença de piridoxalfosfato. E aí, feito isso, né, nós tivemos lá a entrada do grupamento amino na molécula de alfa-cetoglutarato, que virou glutamato. E aí nós temos, né, no interior da mitocôndria, na matriz mitocondrial, uma enzima que se chama glutamato desidrogenase. Essa glutamato desidrogenase vai refazer, né, a estrutura do alfa-cetoglutarato. De que forma? Fazendo uma desaminação oxidativa. Tá? Então, nós vamos ter a saída desse grupamento amino, tá aqui saindo, através de uma enzima que se chama glutamato desidrogenase, aonde a saída do grupamento amino vai produzir novamente a molécula do alfa-cetoglutarato. Tá? Então, nós tivemos aqui uma desaminação oxidativa. Okay? Esse hidrogênio aqui, ó, está indo embora lá com o NAD, né? Então, nós temos aqui uma desaminação oxidativa. Okay? Uma molécula de água participa do processo para que a gente tenha a geração dessa C-dupla-O
aqui na estrutura da molécula, tá? E aí a gente está com o grupamento amino agora na forma de amônia livre ali dentro da matriz mitocondrial, tá? Então essa reação da glutamato desidrogenase, ela acontece aqui na matriz mitocondrial da mitocôndria hepática, lá no nosso fígado, tá? E esse grupamento amino, como já falado anteriormente, é uma molécula tóxica, eu não posso deixar ela assim, né? Ela ganha, rapidamente ela ganha um H+, vira o íon amônio, e isso aqui é tóxico para as nossas células. Então, isso está lá no interior da mitocôndria e rapidamente isso vai ser metabolizado, né? Dado um outro destino, para que isso não sobre, não se acumule, tá? Então, né, nós temos a junção dos processos. Ó. Então, a gente tem duas reações em conjunto para a gente remover o grupamento amino. A reação que a gente viu da aminotransferase, onde a gente transfere o amino para o alfa-cetoglutarato, que se torna o glutamato, e o aminoácido, que ao perder esse grupamento amino, vira um alfa-cetoácido. E aí, que alfa-cetoácido ele vira? Depende do grupo R da composição deste aminoácido, tá? Mas ele vira um alfa-cetoácido. Bom, e aí nós temos aqui a próxima reação, que foi aquela que nós falamos, né? Onde o glutamato, né? Então esse glutamato que é gerado, ele está fora da mitocôndria, né? Está no citosol. Aí lá na mitocôndria, ele migra para a mitocôndria, nós vamos ter ele sendo convertido a alfa-cetoglutarato por meio de uma desaminação oxidativa, por meio de uma enzima que se chama glutamato desidrogenase. E aí esse grupamento amino saiu. Ah, então são duas reações aí que nós tivemos. Então, as duas reações, né, em conjunto, vai possibilitar a remoção do grupamento amino dos dos outros aminoácidos. Então, os aminoácidos, de uma forma geral, né, fazem transaminação, grupamento amino removido, lá onde nós vamos ter o alfa-cetoglutarato participando, né, e aí ele vira o glutamato, e aí, por ação da glutamato desidrogenase, nós temos a saída desse grupamento amino, e aí então ele vai ser administrado ali dentro da matriz mitocondrial, tá? Este processo está acontecendo onde? No fígado, né? Então é um processo aí hepático, hein? Então, por que esse processo acontece no fígado, né? Lá no fígado, nós vamos ter o chamado ciclo da ureia. Então, o ciclo da ureia é um ciclo hepático, ele acontece no nosso fígado, tá? Então, esse grupamento amino está vindo de diversos tecidos, né? Nós temos diversos tecidos que estão trazendo esse grupamento amino, claro que não dessa forma, né? Dessa forma é uma forma tóxica, ele não pode vir dessa forma. Então, nós vamos ver que nós temos mecanismos para trazer para o nosso fígado este grupamento amino, né, de diversas formas, para que ele chegue aqui no fígado e então seja administrado aqui no fígado. Tá? O ciclo da ureia, que é o ciclo propriamente que vai produzir o elemento de excreção, que é a ureia, é um elemento formado, né, a estrutura da ureia ela é formada no tecido hepático. Tá? Então, um processo mesmo hepático. Esse grupamento amino, como eu disse para vocês, né, que quando removido, que vira amônia, ele tem que ser transportado para o fígado para se transformar em ureia e ser eliminado. Porém, desta forma, ele não pode ser eliminado. Por quê? Porque assim ele é tóxico. Então, eu não posso transportar de um tecido até o fígado na forma de amônia. Isso é tóxico. Então, para resolver esse problema, nós temos que transportar esse grupamento amino em forma de aminoácido. Então, nós vamos ter alguns tipos de aminoácidos que nós vamos conseguir fazer a conversão em determinados tipos de aminoácido e que daí nós vamos ter uma grande afinidade lá no fígado para recebê-los, para que o grupamento amino venha dos tecidos, seja no catabolismo muscular, a célula nervosa, enfim, de vários tipos de tecidos, e aí nós vamos transferir esse grupamento amino, formando uma estrutura de aminoácido, igual nós vimos agora há pouco, alfa-cetoglutarato, intermediário do ciclo do ácido cítrico,
quando recebe o grupamento amino, vira glutamato. O glutamato é um aminoácido e eu estou fazendo a transferência desse grupamento amino, tá? Então, da mesma forma, para que a gente faça um transporte advindo de um tecido para chegar até o fígado, nós vamos ter que embutir esse grupamento amino em alguma estrutura, tá? E vai ser na estrutura de um aminoácido, tá? Então, alguns tipos de aminoácidos vão ser responsáveis por trazer o nitrogênio dos tecidos para o fígado. Sim? E aí nós temos um ciclo que é chamado ciclo da alanina-glicose. Essa é uma maneira, por exemplo, que o nosso tecido muscular tem de fazer transferência de grupamento amino quando está acontecendo catabolismo de aminoácidos lá no tecido muscular. Tá? Então, nós temos, né, a proteína muscular sendo degradada, aí nós temos os aminoácidos sendo liberados, e estes aminoácidos vão fazer processo de transaminação, né? Nós vamos retirar o grupamento amino deste aminoácido e transferir. Transfere para quem? Para o alfa-cetoglutarato. Ele vira o quê? Ele vira o glutamato, reação que nós já vimos. Só que esse glutamato vai sofrer uma próxima reação com o piruvato. Essa é uma forma também da gente trazer piruvato para o fígado. Só que a gente não pode colocar o piruvato na corrente sanguínea e ele vir para o fígado. A gente não tem estabilidade química aqui para que o piruvato vá para a corrente sanguínea e chegue até o nosso fígado. Mas a gente pode fazer isso na forma de um aminoácido. Então, o glutamato, né, que era o alfa-cetoglutarato, né, que fez transaminação, recebeu o amino, agora ele consegue fazer uma outra transaminação por uma transaminase que se chama alanina-aminotransferase. E aí nós vamos ter uma retirada do grupamento amino do glutamato, transferindo para o piruvato. Quando o piruvato recebe o grupamento amino, ele vira alanina. E o glutamato, quando perdeu o grupamento amino, voltou a ser o alfa-cetoglutarato. E aí, beleza, né? Isso tudo que está em preto, tá lá no músculo. Hein? É porque é o desenho, né? É um desenho curto para a gente conseguir colocar todo mundo ali no mesmo lugar, tá? Mas tudo que está aqui, tá dentro do músculo. Quem vai sair daqui agora é a alanina, tá? Então, esse processo todo aqui acontecendo no nosso músculo, e aí a gente transferiu o grupamento amino para o piruvato, e o piruvato virou a alanina. E a alanina agora, né, na corrente sanguínea, vai se destinar, né, lá no fígado. O fígado vai ter uma afinidade pela alanina, à medida que ela está circulando, o fígado capta, né, e a gente tem a entrada da alanina no tecido hepático. Lá no fígado, nós vamos ter outra aminotransferase, também da alanina. Então, a gente tem uma outra alanina aminotransferase, que agora lá no fígado faz o inverso do que a gente viu acontecer lá no músculo. Nós vamos ter retirada do grupamento amino da alanina, quem recebe o alfa-cetoglutarato, quando ele recebe, ele vira o glutamato. E a alanina, perdido o grupamento amino dela, vira piruvato. Esse piruvato vai servir para a gliconeogênese. E aí tem todo o processo, né, da gliconeogênese, aonde isso volta a ser glicose, segue para a corrente sanguínea e vai ficar disponível, né, para manutenção glicêmica aos demais tecidos do nosso organismo. Inclusive o próprio músculo, né, vai receber parte dessa glicose que o nosso fígado produziu por meio do piruvato que foi transferido na forma de alanina lá para o nosso tecido hepático para que ele conseguisse, né, angariar piruvatos para jogar para a via de gliconeogênese. Tá? Esse ciclo é chamado de ciclo alanina-glicose. É uma das formas, né, que o músculo tem de colaborar com a gliconeogênese hepática, né, fazendo essa conversão em alanina e exportando isso para gerar piruvato lá no tecido hepático. Uma outra maneira da gente exportar o grupamento amino, né, produzido no nosso tecido extrahepático, é na forma de glutamina. Então, a gente tem aquele processo já conhecido nosso. Alfa-cetoglutarato com aminotransferases, né, faz a retirada do grupamento amino dos aminoácidos, né,
Quando o grupamento amino do aminoácido é transferido para o alfa-cetoglutarato, o aminoácido é transformado agora em um alfa-cetoácido, né? E esse grupamento amino, que é recebido no alfa-cetoglutarato, faz dele agora o glutamato. Esse glutamato consegue sofrer mais uma reação de aminação, ou seja, de recebimento de grupamento amino. Às custas de energia, né? Nós temos uma enzima que se chama glutamina sintetase, e ela vai fazer a entrada de uma amônia na estrutura do glutamato, aonde nesse carbono aqui, ó, ele recebe uma amônia nesse carbono aqui. E aí, na forma de glutamina, a gente está exportando dois aminos, ó, um aqui e um aqui. Então, a glutamina também é uma forma de exportar. Então, alguns tecidos, eles vão converter ainda o glutamato em glutamina para, então, exportar para o tecido hepático. Tá? E aí, a glutamina, sendo gerada, é levada para a corrente sanguínea e também tem destino no nosso fígado. Ah, mas nesse meio do caminho, se tem alguma célula que está precisando de glutamina, se ela está precisando de glutamina, ela capta a glutamina e utiliza, né? Ah, mas não tem nenhuma célula precisando da glutamina. O tecido hepático capta isso e aí então vai destinar aí à retirada desses grupamentos amino e ciclo da ureia, ok? Aqui somente para expressar aquela mesma reação, tá? A glutamina sintetase, né? Para ela receber esse grupamento amino, tem um passo que é o seguinte. Lembra que entrou ATP aqui, né? Esse ATP aqui. Esse ATP vai exercer um processo no própria transferência do grupamento amino. Ó. O ATP, né, através da glutamina sintetase, um dos fosfatos, né, que é retirado aqui do ATP, temporariamente se liga na molécula, tá? Nessa porção aqui, ó, da molécula, que agora ela está deitada, né? A molécula de alfa-cetoglutarato lá a gente viu em pé, aqui ela está deitada. Recebe o fosfato, esse fosfato, logo em seguida, ele sai, a enzima é a mesma, a glutamina sintetase. O fosfato sai e, neste momento, o grupamento amino ocupa o lugar. Tá? Então, essa forma de reação, né, é uma forma onde nós vamos ter a entrada do fosfato para fazer uma ligação aqui temporária, como se a gente estivesse preparando a entrada do grupamento amino. Então, o fosfato se liga temporariamente e sai. Quando ele sai, né, ele vai ajudar a remover esse oxigênio, ó, tem um oxigêniozinho a mais aqui. Quando ele sai, o grupamento amino ocupa o lugarzinho dele aqui. Tá? E aí a gente transferiu o grupamento amino que estava ali, né? Na verdade, nem foi uma transferência, né? A gente tinha isso na forma de amônia dentro da célula e a gente agora colocou na molécula de glutamato, que virou glutamina. Quando isso chegar lá no fígado, lá na mitocôndria hepática, aí a gente vai tirar esse grupamento aí, esse aqui, tá? Que vai sair na forma de amônia e vai seguir para o ciclo da ureia. Tá? Então, fazer essa molécula, produzir a glutamina, é uma forma de exportação de um tecido até o tecido hepático. Tá? Então, a gente embutiu essa amônia na molécula de glutamato, que virou glutamina, e isso, de uma forma agora não tóxica, segue para o fígado na forma de um aminoácido, que é a glutamina. Tá? Então, isso é também uma forma de exportação. Aqui só para mostrar um processo de transaminação envolvendo um aminoácido. Então, a isoleucina. A isoleucina, quando sofre transaminação, né, então o alfa-cetoglutarato recebe o grupamento amino dela, e aí vira glutamato, e ela agora, sem o grupamento amino, vira uma molécula, né, intermediária que se chama alfa-ceto beta-metilvalerato. Tá? Isso ainda não é um alfa-cetoácido de destino para o ciclo do ácido cítrico, mas é um intermediário para tal. Então, a partir dessa molécula aqui, é possível fazer succinil-CoA ou acetil-CoA. Tá? Então, são destinos possíveis que nós temos lá para intermediários do ciclo do ácido cítrico a partir da isoleucina. E aí, esse grupamento amino, que foi transferido, né, virou o nosso problema agora. Né? Então, a gente tem que dar um jeito nesse grupamento amino. E aí nós temos duas formas, tá? Nós vamos utilizar as duas formas? Vamos utilizar as duas formas.
Ah, como que a gente vai fazer isso? Por que que ele vai seguir uma ou outra? Lá para o ciclo da ureia, a gente vai precisar tanto dessa amônia livre liberada, quanto de uma forma de transaminação que a gente vai ver aqui, que faz virar o aspartato. A gente precisa dos dois tipos. Então, isso vai chegar como? À medida que chega lá na mitocôndria, esse glutamato, na mitocôndria hepática, nós vamos ter parte da reação sendo feita pela glutamato desidrogenase e parte dessa reação feita com uma segunda transaminase que nós vamos ter lá. Então, vamos imaginar, chegou 50 moléculas de glutamato, 25 segue para cá, 25 segue para cá, tá? Então, a gente vai ter isso em equilíbrio químico, né? Parte vira isso, parte vira isso. Por quê? Porque lá no ciclo da ureia, na verdade, eu uso os dois tipos de elemento nas reações, tá? Então, via glutamato desidrogenase, sai o grupamento amino, né, lá na matriz mitocondrial, na forma de amônia, e a molécula de glutamato volta a ser o alfa-cetoglutarato, a gente regenerou o alfa-cetoglutarato, e nessa segunda transaminação que a gente tem, nós vamos ter uma transaminação com o oxalacetato. Então, o oxalacetato recebe o grupamento amino, tá? Tem uma transaminase aqui, que é a aspartato aminotransferase, ou antigamente chamada de transaminase oxalacética. Então, nós vamos ter essa transaminação, então o glutamato vai tirar o grupamento amino dele, transferir para o oxalacetato, através dessa transaminase. Quando o oxalacetato recebe o grupamento amino, ele vira aspartato. E o glutamato voltou a ser o alfa-cetoglutarato. Regeneramos o alfa-cetoglutarato. E agora o grupamento amino está aqui, penduradinho na forma de aspartato. Quem recebeu? O oxalacetato. Então, lá na minha matriz mitocondrial hepática, está acontecendo as duas reações? Sim, estão acontecendo as duas reações, tá? Então, o glutamato chegou, parte virou isso, parte virou isso. Isso e isso, grupamento amino soltinho aqui na forma de amônia e na forma de aspartato, ambos serão destinados ao ciclo da ureia. Sim? Com relação ao metabolismo da amônia, né? A amônia, na sua forma ionizada, que é o amônio, que é esse aqui, ó, NH4, que a gente viu ali, são tóxicos para o organismo e precisa ser transformado numa forma não tóxica. E essa forma não tóxica é a ureia. Então, a gente vai transformar isso em ureia para que isso não exerça toxicidade, tá? Então, nós temos que fazer essa transformação, hein? E aí, essa transformação vai envolver um ciclo, né, que vai se chamar ciclo da ureia, que são as maneiras como nós vamos, então, encaixando esses grupamentos amino, né, esses grupos nitrogenados, para no final virar ureia. E aí, isso aqui nós vamos ter, né, lançando na corrente sanguínea e filtrado lá no rim, tá? Mas esse processo aqui, por enquanto, né, está acontecendo no tecido hepático. Então, as transaminações, né, que nós vimos, formando o glutamato, como eu disse para vocês, o glutamato entra na mitocôndria, então lá na matriz mitocondrial, e aí nós temos dois processos que podem acontecer com este glutamato, né? A glutamato desidrogenase, fazendo a retirada desse grupamento amino na forma de amônia, e aí a amônia está aqui, ó, dentro da matriz mitocondrial. Então, esse é um processo, e aí o glutamato volta a ser o alfa-cetoglutarato, ou existe uma transaminação, onde quem recebe o grupamento amino do glutamato é o oxalacetato, intermediário lá do ciclo também, né? Então, ele recebe o grupamento amino. Quando ele recebe, né, através de uma enzima que se chama aspartato aminotransferase, nós vamos ter o oxalacetato agora com o grupamento amino. Então, o grupamento amino sendo recebido nesse carboninho aqui, ó, da C-dupla-O, ele vai se transformar em aspartato. E agora este aspartato vai seguir para o citosol e vai incorporar no ciclo do ciclo da ureia. Ó, ele está aqui, tá? Ele veio parar aqui no ciclo da ureia. Então, este processo de remoção dos grupos amino vai acontecer na matriz mitocondrial hepática, tá? Na forma de amônia propriamente ainda está aqui na matriz mitocondrial, porque eu preciso incorporar isso
para não deixar isso aqui solto, porque é tóxico. E quando o oxalacetato sofre transaminação com o glutamato e gera o aspartato sai da mitocôndria e vai ser utilizado aqui no ciclo da ureia, tá? Aqui, ó, 2B. Ele aqui, ó, 2B. Ele vai entrar num dos passos do ciclo da ureia, tá? Que a gente vai detalhar, mas ele vai entrar aqui. E a amônia vai sofrer uma reação por uma enzima que se chama carbamoilfosfato sintetase 1 e vai se transformar numa molécula de carbamoilfosfato que também vai seguir para o ciclo da ureia. Então tem um momento, né, que parte dessa entrada aqui que a gente tem, né, desse grupamento amino na forma de carbamoilfosfato, vai sofrer lá transformações que a gente vai detalhar, e em algum momento ela encontra aqui com aquele aspartato, ó, que saiu por aqui. Por isso que eu disse para vocês, esse glutamato vai sofrer duas reações e ele vai sofrer as duas. Então, chegou um glutamato aqui, fez essa reação. Chegou outro glutamato, fez essa. Outro, fez essa. Outro, fez essa. Por quê? Porque nós vamos ter os dois elementos, tanto o aspartato quanto essa amônia, né, que vai ser transformada aqui em carbamoilfosfato, em algum momento aqui do ciclo da ureia, todo mundo se encontra. E, na verdade, a ureia, se vocês repararem, ela tem dois grupamentos amino que saem com ela, tá? Então, um derivou daqui, dessa formação aqui, que é o azulzinho, e o outro derivou daqui, que é esse que está em verde, destacado, que tem um momento que encontra aqui. Então, quando a ureia sai, ela leva dois grupamentos amino, que derivou dessas duas moléculas, tá? Então, por isso que as duas moléculas vão participar do ciclo propriamente, tá? Então, destacando a reação lá, da incorporação desse amino na forma de carbamoilfosfato, tá? Então, o carbamoilfosfato é a molécula que é formada para incorporar esse grupamento amino. Então, a gente tem uma enzima que se chama carbamoilfosfato sintetase 1, que vai receber o grupamento amino, que está na forma de amônia, né, que foi produto, né, da saída da amônia por meio da glutamato desidrogenase, e aí ela saiu, e ela vai, então, já numa sequência, ser incorporada, porque não podemos acumular. Quem vai fazer a reação com ela é a molécula de bicarbonato, né, que é uma das formas que nós temos o CO2, na verdade, só que ele está formando ácido carbônico, que dissocia, né, em bicarbonato e H+, então aqui o bicarbonato. E nós temos molécula de ATP, tá? Então nós temos aqui molécula de ATP e vai entrar no processo. De duas moléculas de ATP, uma é para fornecer energia mesmo, tá? Então forma aqui, rompe, né, uma ligação de fosfato. Mas outra, vocês estão vendo que o fosfato não está aqui, ó, porque forma 2ADP mais 1PI. Então, onde que está o outro fosfato? O outro fosfato incorporou junto na molécula. Então, né, para montar a molécula de carbamoilfosfato, os ingredientes são um grupo nitrogenado, um carbono dupla O, né, um C dupla O, e um fosfato. Tá? Então, a união, né, de um fosfato com uma C dupla O e com um grupamento amino gera a molécula de carbamoilfosfato. Tá? E é essa molécula aqui, carbamoilfosfato, que a gente está vendo aqui. Ó. Tá? Carbamoilfosfato agora vai reagir com uma molécula que está vindo aqui. Como a gente está falando de um ciclo, né, a molécula final se chama ornitina, e aí a ornitina vai receber um carbamoilfosfato e vai virar citrulina. E aí, propriamente, nós temos o ciclo da ureia, até que a gente forma a ureia aqui. Tá? Então, vamos ver o próximo passo. Então, aqui, né? A gente tem a ornitina, né, que eu disse para vocês que é a molécula final aqui do processo, e a citrulina, que é a molécula que a gente vai formar agora para dar início. Tanto é que em alguns livros vocês vão ver sendo chamado ciclo citrulina-ornitina, tá? Porque começa, né, propriamente o ciclo formando a citrulina e termina o ciclo formando a ornitina, tá? Então essa é a carinha da estrutura da ornitina e essa é a carinha da estrutura da citrulina. Se vocês separarem, o que muda
de uma para outra, né? Elas são bem parecidas estruturalmente. O que muda é aqui na pontinha final, tá? Onde aqui a gente tem um NH3 e aqui a gente tem, né, um nitrogênio já acoplado com uma C dupla O e com NH2, que veio de onde, né? Isso vai vir daqui, ó. A gente tem o carbamoilfosfato, ele vai incorporar esse pedaço dele aqui, ó. Esse pedaço. Essa C dupla O e esse NH2. Isso aqui do carbamoilfosfato que vai se unir aqui nesse grupamento amino que a gente tem na ornitina. Tá? Então, nós vamos receber ali no grupamento amino da ornitina esse pedaço da molécula. Tá? Então, o que vocês veem aqui agora, ó, é claro que ela perdeu o hidrogênio aqui, mas vocês veem a C dupla O e o NH2 que veio daqui, ó, C dupla O e NH2. E aí, nessa reação, esse fosfato sai. Tá? Então, o fosfato sai e o que incorpora é isso aqui, C dupla O, NH2. Inclusive, essa saída do fosfato fornece energia para que a reação propriamente aconteça. Tá? Então, aí nós temos a união, né, daquele pedacinho aqui na molécula de ornitina, que virou, então, a molécula de citrulina. E aí o ciclo propriamente se inicia. Tá? Então, a molécula de citrulina está aqui. Agora ela vai ser bombeada para fora da mitocôndria. Então, a incorporação do carbamoilfosfato, né, a ornitina, à medida que ela é formada, ela entra na matriz mitocondrial, recebe, né, o carbamoilfosfato, na verdade, essa parte aqui, né, saiu o fosfato, virou citrulina, citrulina sai da mitocôndria e agora o processo é todo citosólico, tá? Então, o ciclo da ureia, nós temos parte mitocondrial e parte citosólica, ok? Então, nós vamos ver aqui. Como eu disse para vocês, nós tínhamos também um outro processo que estava acontecendo lá fora, né? Lá dentro da mitocôndria, que vai lá para fora, que é a transaminação do oxalacetato virando o aspartato, né? Então, o glutamato, ele sofre tanto a glutamato desidrogenase, né? Essa saída oxidativa, quanto nós temos uma transferência, né? Por aminotransferase. Então, esse glutamato transamina, né, com o oxalacetato, esse oxalacetato então vira o aspartato. E aí então esse aspartato é que sai também da mitocôndria e vai participar de uma reação agora, nós estamos chegando nela, tá? Então esse aspartato, ele também é gerado na matriz mitocondrial e sai, e ele vai participar de uma reação que nós vamos ver agora mais à frente, tá? E é isso que traz o segundo grupamento amino que a gente vai ter saindo na ureia. Tá? Então, a ureia, ela sai com 2 nitrogênios. Né? Então, neste ciclo, nós temos como incorporar 2 nitrogênios. Por isso que a gente faz 2 processos com glutamato, oxidativo e por transaminação. E esses 2, né, então a gente consegue ter uma efetividade, né, de ir pegando 2 glutamatos por vez, digamos assim, de ciclo, né, da ureia, para dar conta desses grupamentos amino, fazendo uma desaminação oxidativa e uma transaminação. Com isso, a gente vai dando vazão, né, a 2 glutamatos por ciclo que a gente faz aqui. Tá? Então, nós temos aí a reação, né, da citrulina, agora fazendo, se relacionando aí diretamente com esse aspartato que a gente estava falando. Então, a citrulina vai sofrer uma reação onde ela vai formar um composto intermediário. Ah, esse composto intermediário vem aqui desse ATP. Então, nós temos o ATP perdendo 2 fosfatos, PPI, 2 fosfatos inorgânicos saem. Então, ATP perdendo 2 fosfatos, ele vira AMP, né? Então, esse AMP se liga temporariamente aqui na molécula da citrulina, tá? Tudo isso aqui, ó, é a molécula da citrulina, ok? Olha ela aqui, tá? Essa aqui é a molécula da citrulina. Então, quando ela sai da mitocôndria, ela vai sofrer uma primeira reação aqui, ó, que é com esse ATP. Então, ao sair 2 fosfatos, né, aqui, nós vamos ter essa molécula de ATP virando AMP.
AMP, né? Adenosina monofosfato. E isso se liga na citrulina, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, o fosfato e o restante da molécula de nucleotídeo aí, né? Que é aqui a adenina, a base nitrogenada, né? Ligando ao açúcar de 5 carbonos e o grupo fosfato aqui, né? Então, isso aqui é o nucleotídeo mesmo aqui da adenosina monofosfato, tá? Então, a adenosina monofosfato está ligada, penduradinha, na molécula de citrulina. É uma ligação temporária, intermediária, por isso que ela está entre colchetes, que a gente está vendo aqui, né? Então, é um intermediário, citrulina AMP, né? Rapidamente isso sai, então esse AMP, ó, já está saindo aqui, só que ele faz uma troca. A hora que ele sai, o aspartato entra. Então, essa formação intermediária é para permitir a entrada do aspartato nessa reação, tá? Então, a citrulina se ligou ao AMP, produto da saída de 2 fosfatos aqui do ATP. Esse AMP se ligou aqui temporariamente agora, né, à estrutura da citrulina, e aí rapidamente isso já sai. E aí sai o AMP e permitindo, né, essa saída permite a entrada do aspartato. Então, o aspartato, agora vendo em cores para ficar mais fácil, né? Então tá aqui, ó, o grupamento amino do aspartato é verde, ó, o resto da molécula é cor de rosa, tá? Então tá aqui, ó, cor de rosa, o verde, e aqui, ó, esse grupamento amino da molécula de citrulina, esse carbono, ó, destacado aqui em amarelinho e azulzinho, tá? Tá aqui. E o restante da molécula. Formou uma molécula grandona, que se chama arginino-succinato, hein? E esse arginino-succinato tá aqui, ó, tá? No ciclo da ureia ele tá aqui. E agora nós vamos ver o que vai acontecer, hein? Agora, essa molécula de arginino-succinato, tá? Aqui nesse pedacinho, pessoal, tá destacado um pedaço dele, né? Ele é grandão, tá tudo isso. É que a gente vai destacar essa porção da molécula agora, o processo que ela vai sofrer, essa parte rosa do arginino-succinato, tá? Então tá aqui, o arginino-succinato vai sofrer uma quebra e uma remoção, né, desta porção. Esta porção vai gerar o quê? Vai gerar o fumarato, o ácido fumárico, tá? O fumarato é uma molécula intermediária lá do ciclo do ácido cítrico. Essa é uma forma da gente devolver esse oxalacetato aqui, tá? Então, a gente vai devolver o oxalacetato para o ciclo, só que não na forma de oxalacetato. Porque a gente lembra que a gente ocupou esse oxalacetato. Quando a gente recebeu o grupamento amino, virou aspartato e a gente jogou para cá. E a gente precisa devolver, né, os intermediários do ciclo. Então a gente pega emprestado, utiliza para transaminação, mas a gente vai devolver. A forma de devolver é na forma de fumarato. Por quê? Porque quando eu devolvo na forma de fumarato, eu ainda devolvo com um jurozinho. Por quê? Porque o fumarato sofre uma reação de hidratação, que aí vai desfazer essa dupla aqui, lá no ciclo, tá? Só lembrando o ciclo. Ele sofre uma reação de hidratação, forma malato, e aí a gente tem a malato desidrogenase, que vai formar NAD, e aí a gente forma o oxalacetato de novo lá no ciclo. Por que eu tô falando que devolve com juros? Porque o NAD dentro da mitocôndria vale energia, né? Vai pegar os elétrons, levar lá para a cadeia transportadora de elétrons e fornecer energia ali no processo. Então, quando a gente devolve nessa forma aqui, que é a forma de fumarato, e aí ele vai para o ciclo, lá no ciclo, vai ser hidratado, virar malato, malato por malato desidrogenase vira oxalacetato e nesse meio do caminho ainda forma um NAD, que vai ajudar na formação de energia, tá? Então, essa é a forma que a gente está devolvendo o oxalacetato que a gente pegou emprestado, só que como um intermediário um pouco antes, lá no ciclo, que pode ser convertido, então, de volta a esse oxalacetato, ok? Então, devolvemos lá. E aí, o que sobra, né, da estrutura da molécula é uma estrutura, né, que seria essa porção aqui, ó, que aqui tá pequenininho. Esse nitrogênio aqui, ó, verdinho, esse azulzinho, esse carbono, ó, tá aqui, ó, verdinho, azulzinho, carbono e o resto da molécula, tá? Depois que removeu, então, na forma de fumarato, o que sobrou virou uma molécula de arginina. Tá? Então, a arginina, que está aqui, ó, que é a próxima molécula do ciclo, tá? A arginina.
E agora a gente vai propriamente fazer a remoção da ureia. Tá? Então, a partir da arginina, a gente vai remover a ureia. Hein? E aí aqui nós temos essa reação. Tá? Então, nós temos aqui a remoção desta porção aqui, por meio de uma hidrólise, uma quebra com água. Tá? Então, nós vamos ter uma hidrólise, vai romper aqui a ligação. Quando rompe isso aqui, é a ureia, né? Então, o oxigênio da água, né? Reação de hidrólise, faz uma dupla com esse carbono aqui, ó. Tá aqui, formou a ureia. E o que sobra aqui da arginina, né? Os hidrogênios da água é recebido aqui por esse nitrogênio e voltou a ser ornitina, hein? A gente voltou a ser ornitina. E a ornitina faz o que agora? Entra na matriz mitocondrial, recebe um próximo carbamoil fosfato, vira citrulina e o ciclo recomeça. Tá? E aí nós vamos fazendo isso, né, que é o ciclo da ureia, com a finalidade de dar fim nos grupos amino dos aminoácidos que nós não utilizamos ou que a gente teve que quebrar com finalidade de gliconeogênese ou formação de corpos cetônicos. E aí o grupamento amino precisa ser removido desses aminoácidos e ele não pode simplesmente ser removido e lançado ali no nosso sistema, porque ele forma um elemento tóxico que é a amônia. Então, por isso, nós tivemos que fazer diversas transferências até que a gente transformasse esse elemento num elemento atóxico ou menos tóxico, né? Que é claro que o excesso de ureia também será tóxico, para que a gente possa eliminar isso sem grandes problemas, né? Uma molécula bem solúvel, a ureia, e aí nós vamos excretar isso lá no nosso rim, tá? Então, o ciclo da ureia, né? A partir de amônia, bicarbonato e aspartato, a gente formou fumarato, foi a maneira da gente devolver, né, lá o oxalacetato que serviu para formar o aspartato, e formou a ureia, e a ornitina, né, funcionou como um elemento intermediário para fazer o processo todo, né? Então ela recebe, vai, volta a ornitina, recebe de novo e assim sucessivamente, tá? Por isso chamado de ciclo. O ciclo da ureia, como já podemos perceber, né, ele é um ciclo intimamente relacionado com o ciclo de Krebs. Inclusive, quem estudou o ciclo da ureia foi Krebs. Tá? Então, ele estudou não só o ciclo do ácido cítrico, né, apelidado com o nome dele de ciclo de Krebs, como ele estudou também o ciclo da ureia. Por quê? Porque nós temos intermediários que estão intimamente relacionados, né? Então, a reação, né, do glutamato recebendo, né, ali o oxalacetato recebendo o amino, né, e aí o glutamato volta a ser o alfa-cetoglutarato e o oxalacetato se transformou em aspartato, e aí o aspartato foi lá interagir no ciclo da ureia para virar o arginino succinato. Depois a gente tem a devolução, né, na forma de fumarato para cá e o ciclo segue, né? Aí esse fumarato, né, consegue virar malato e malato oxalacetato, né? E aí o oxalacetato retornou para o ciclo. Nisso, no meio do caminho, a gente ainda teve uma vantagenzinha, né? Que a gente ganhou um NADzinho que vai lá para a cadeia transportadora de elétrons ajudar a formar mais energia. Okay? Então, essa é a grande relação que nós temos entre o ciclo, né, do ácido cítrico com o ciclo da ureia. Né? Nós temos aí elementos intermediários do ciclo que auxiliam, né, que ajudam em processos aqui do ciclo da ureia. E aí aqui só mostrando a mesma reação, né? Então nós temos aqui o processo da ornitina recebendo o carbamoil fosfato, né, ali na mitocôndria, virando citrulina, seguindo para o ciclo da ureia. E aí no meio do caminho aqui, né, a gente recebe o aspartato e o aspartato junto com a citrulina, né, forma o arginino succinato, que, mediante uma quebra aqui, nós temos o fumarato, devolvendo isso para o ciclo e seguindo com a arginina, formação da ureia, voltando a ser ornitina e recomeçando o ciclo. Sim? Como que o ciclo da ureia é regulado? O ciclo da ureia ele é regulado por meio de alguns elementos. Então, nós temos a arginina,
A arginina, né, ela é um elemento lá do nosso ciclo que vai fazer uma reação de ativação ou, na verdade, de acelerar, tá? A atividade dos processos do ciclo da ureia. Quando a gente tem a arginina em alta concentração, significa que o ciclo da ureia precisa acelerar, tá? Se a gente olhar lá no ciclo, tá? A gente forma aqui a arginina, né? Então, depois que a gente fez aqui o processo, né? Arginino succinato quebrou, formou fumarato, arginina. A arginina é o intermediário direto agora, onde nós vamos ter a hidrólise, né? Saída da ureia e retomar a molécula de ornitina. À medida em que esse ciclo, né, está acontecendo com maior concentração, né, de elementos, a gente começa a acumular arginina, né? E aí nós precisamos fazer com que este ciclo seja acelerado, né? Porque se eu estou tendo bastante arginina, significa que eu estou tendo um grande fluxo desse ciclo. E aí a gente vai acelerar ele um pouco mais. E aí, a molécula de arginina, à medida em que nós vamos tendo ela se elevando, né, devido à grande atividade, ela vai mandar um feedback positivo, na verdade, porque ela está se acumulando, porque o ciclo está acontecendo, né? E ela vai mandar acelerar aquele próprio ciclo, tá? O acúmulo de arginina ativa uma enzima que está ali pertinho no ciclo, que se chama N-acetilglutamato sintase. Essa N-acetilglutamato sintase pega parte do glutamato que está chegando ali, né, que nós já vimos por que ele está chegando ali em grande concentração, e faz uma reação com acetil-CoA, que também faz parte lá do ciclo, né? Vai dar entrada, né, no ciclo. E aí nós vamos ter esse glutamato reagindo com acetil-CoA, sai o CoA e forma uma molécula que se chama N-acetilglutamato. Esse N-acetilglutamato é um ativador da enzima carbamoil-fosfato sintetase 1. Por quê? Porque nós vamos aumentar a atividade do ciclo, formando mais carbamoil-fosfato, acelerando a formação de carbamoil-fosfato, e aí a concentração, né, de carbamoil-fosfato a mais vai acelerando o ciclo da ureia, tá? Então, a concentração intrahepática de N-acetilglutamato, que é isso aqui, tá? Esse produto aqui, aumenta, né? Principalmente após uma refeição rica em proteínas. Para quê? Porque se eu tenho muita proteína entrando, parte dos aminoácidos eu estou distribuindo e as minhas células estão utilizando. Mas se eu não tiver utilizando esses aminoácidos todos, porque geralmente quando a gente come demais, né, come mais do que o necessário para suprir ali as necessidades das nossas células, parte disso vai sobrar. E essa parte que vai sobrar, a gente não tem reserva de aminoácidos nos nossos tecidos, tá? A gente não tem reserva. Se a gente não tem reserva, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar cortar, né, fazer então o ciclo da ureia para jogar fora o excedente, né? E aí a gente tira os grupamentos amino, joga fora na forma de ureia, e o que sobra, que é a estrutura carbônica propriamente do aminoácido, a gente vai utilizar para, se eu estiver precisando, né, de processos como gliconeogênese, formação de corpos cetônicos, ou se não estou precisando de nada disso, a gente converte em lipídio, tá? Então, a molécula de aminoácido, depois que a gente removeu o grupamento amino, o alfa-cetoácido pode ter vários destinos, né? Gliconeogênico, intermediário direto ali no ciclo do ácido cítrico, formação de corpos cetônicos. Não estou precisando de nada disso, o acúmulo desses elementos vai ativar processo de conversão a lipídio, tá? Então, a gente vai fazer gordura com isso. Okay? E uma outra maneira da gente regular o ciclo da ureia é por meio da ativação propriamente do material genético para aumentar a expressão das proteínas, que são as enzimas do próprio ciclo, né? Então, se eu estou precisando que o ciclo da ureia aconteça mais, eu vou produzir mais enzimas para fazer mais ciclos da ureia ao mesmo tempo ali dentro da célula, né? A gente estuda, claro, um ciclo, né? Mas não está acontecendo um ciclo da ureia. A gente tem várias enzimas, está acontecendo vários em vários pontos, tudo ao mesmo tempo.
E uma das maneiras também de regular, caso a demanda, né, se torne permanente, ou seja, eu aumentei, estou com uma dieta proteica, né, e isso é constante, a gente aumenta a expressão das enzimas que vão fazer parte do ciclo da ureia. Isso seria uma regulação mais a longo prazo, né? À medida em que um processo vai se repetindo, né, e eu tenho uma carga de trabalho aumentada naquela célula, né, dentro de um processo, a gente vai ativar lá no núcleo, né, vai aumentar a expressão de um determinado gene, de alguns, né, aqui no caso, genes, que são os genes que vão promover a síntese aí de mais enzimas para suprir aí o ciclo da ureia, né, aumentar a disponibilidade de enzimas para o ciclo da ureia, porque a demanda aumentou. Né? Então, é uma das formas também de regular propriamente o ciclo da ureia. Então, regulação de curto prazo, à medida em que aumenta a arginina, ativa a enzima N-acetilglutamato sintase, que vai fazer uma reação do glutamato com acetil-CoA, formando o N-acetilglutamato. Esse acúmulo dessa molécula, né? Essa molécula serve para quê? Ela serve para ativar a carbamoilfosfato sintase para que ela aumente o seu trabalho. Tá? É para isso que serve formar esse N-acetilglutamato, tá? Acelerar o trabalho da carbamoilfosfato sintetase 1. Tá? Então, isso geralmente aumenta quando a gente tem refeições ricas em proteínas para a gente aumentar a capacidade do ciclo, uma vez que uma parte destes aminoácidos que não estão sendo utilizados pelo nosso sistema, porque estão excedendo, a gente vai converter, então, lá no ciclo da ureia, a gente vai tirar o amino e dar cabo desse amino lá pelo ciclo da ureia, e a cadeia carbônica que sobrou, os diferentes destinos, dependendo da necessidade fisiológica. E regulação de longo prazo, a alteração propriamente da expressão, né, do nosso material genético na produção de mais enzimas intermediárias do ciclo. Uma outra coisa que nós temos influenciando, né, no ciclo da ureia é o cortisol e o glucagon, né? O cortisol é um hormônio, né, do estresse crônico, né, e o glucagon, né, ele vai estimular também, né, a proteólise, o glucagon contra-regulador da insulina, né, então esses hormônios, eles estimulam proteólise muscular, degradação de proteínas musculares com finalidade de gliconeogênese, né, então são ativadores da gliconeogênese, mas para a gente fazer gliconeogênese, a gente precisa de matéria-prima. Né? A gente vai começar lá a partir de piruvato, que se transforma em oxalacetato, fosfenolpiruvato, e aí boa parte das enzimas que a gente já conhece, né, lá da via glicolítica, que fazem reações reversíveis, né, com a finalidade de produzir uma molécula de glicose para manutenção de glicemia. Né? Então, tanto o cortisol quanto o glucagon vão estimular a quebra de proteína muscular com a finalidade de pegar intermediários para a gliconeogênese. O cortisol e o glucagon também vão estimular lá no fígado a captação de aminoácidos, né? Porque se eu estou mandando quebrar lá no músculo, eu tenho que também avisar o fígado que eu estou mandando quebrar lá para ele receber aqui, né? Então, nós vamos ter estes hormônios também estimulando a captação dos aminoácidos pelo fígado e aí também estimulando o processo de gliconeogênese, produção de nova glicose. Okay? A excreção, né? Nós vamos excretar lá, né? Boa parte disso, né? Excretado lá nos rins, né? Então, a ureia é produzida pelo nosso fígado, né? Então, produzida no nosso tecido hepático e ela é excretada nos nossos rins, tá? Então, ela vai ser excretada pelo nosso tecido renal, ok?